como resolver o medo? Combatendo a sua fonte. Então, se você veio comigo aqui até agora e você anotou lá, acredito que o primeiro paciente nunca esqueceremos. Eu já vou te contar como foi o meu primeiro paciente, Camila. Guarda aí que eu te falo já como é que foi. Alguns colegas já conhecem a minha história do meu primeiro paciente, né? Mas foi uma história bem legal, porque assim, o meu professor, eu soube levar, né? O meu professor, ele era um cara meio, falava assim, acabou, entendeu? Mas era um cara muito bom, manjava muito de cirurgia. Eu tenho muito orgulho de ter tido ele como meu professor. Como que você vai combater esse medo? Você tem que combater a fonte do seu medo. Entenda uma coisa, o medo sempre é algo que você desconhece ou não domina. E isso é normal quando a gente está no comecinho de carreira, quando a gente está atendendo os nossos primeiros pacientes, porque a gente ainda tem a percepção de que não temos o domínio, né, de tudo, não conseguimos entender como é que funciona a máquina, né, como que você resolve os problemas. Então é normal você ter medo. Como que você combate esse medo? Combatendo a sua fonte. Então, cada um daqueles medos que eu mostrei para vocês, eles têm uma fonte geradora deles. Né? Como todos os medos, a gente tem medo do desconhecido. A partir do momento que o desconhecido torna-se conhecido, acabou. É que nem quando você era criança, você tinha medo de escuro. E a partir do momento que você soube que o escuro nada mais é do que a ausência de luz, você parou de ter medo. Hoje você anda no escuro. Talvez sim, talvez não. Mas você hoje entende melhor como é que funciona isso. É isso que eu quero trazer para vocês. Uma forma de vocês entenderem como é que funciona. E vocês, com isso, conseguirem controlar esse seu medo. Aí a Josilene falando, verdade, Camila. Camila, o primeiro nunca esquece. Tanto não esquece que eu tenho 11 anos de profissão e eu ainda lembro da minha primeira cirurgia. Já fiz umas trocentas de cirurgias. Tem dia que eu fazia 10 cirurgias por dia. E continuo lembrando da minha primeira cirurgia. A primeira realmente a gente nunca esquece. O medo de operar, gente, é normal. Ele vem de uma coisa mais profunda, que é a vontade de você realmente realizar um procedimento perfeito, fazer uma coisa que vai fazer com que o seu paciente tenha o benefício do tratamento e fazer o melhor pelo seu paciente. Isso é lindo. Isso mostra que você está no caminho certo na odontologia. O fato de você ter medo de prejudicá-lo, de machucá-lo de alguma forma, e que você tem, na verdade, a vontade de fazer o procedimento da forma mais correta possível, isso é muito legal, tá? Isso é digno de nota. Por isso que eu coloquei aqui, para lembrar isso de você. Que esse medo seu, na verdade, é o que vai te impulsionar a ser o melhor cirurgião possível. Você ser o melhor profissional que você poderia ser, ou que você sonha ser. A melhor forma de você combater o medo é munir-se de ferramentas que possam resolver esse problema, aquele receio que você tem, aquele medo. Que ferramentas são essas? A gente vai conversar com elas daqui a pouquinho, falar sobre elas daqui a pouquinho. O problema é que aponte à sua frente de maneira que você saiba como resolvê-lo. Você tem aquele conhecimento, aquela base de como resolver aquela questão. E isso vai fazer com que você se impulsione da medida certa. Exatamente. A Camila está falando, porque mesmo com conhecimento, o medo existe. Isso foi o que a gente falou no primeiro slide. Gente, eu tenho 11, na verdade estou caminhando para 12 anos de profissão e eu ainda tenho medo. Toda vez que eu entro para fazer um protocolo, eu tenho um friozinho na espinha. Toda vez que eu entro para fazer um terceiro molar incluso ou expor um canino para fazer retração, eu tenho um medinho. Acontece, tá? É normal. Mas esse medo me paralisa? Fala, meu Deus, eu não vou conseguir operar porque eu tô com medo. Não. Bianca, você tá com medo. Vamos tentar fazer tudo da forma correta para que tudo saia bem. Observe os protocolos, observe os passos, entendeu? Presta atenção no paciente, observe a sua expressão facial. Tudo isso te leva a fazer as coisas da forma mais tranquila. Este conhecimento adquirido, colocado em prática, vira experiência. E na próxima vez que ocorrer, você ficará mais calmo, pois já sabe como resolver e como será o final. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? Gente, sem conhecimento, vocês não vão vencer o medo de vocês. Não tem jeito. O conhecimento, o que é o conhecimento? É justamente aquilo que você vem agregando ao passar do tempo, na faculdade e fora dela, entendeu? Mas, aqui a Cristiane perguntou, falando no nível de faculdade. Estou falando no nível de faculdade, você tem que ter conhecimento para fazer as coisas. Se você não tem, você tem que buscar esse conhecimento. É justamente isso que a gente está conversando aqui. Por quê? Porque o conhecimento é a experiência de pessoas que vieram antes de você. Os princípios de cirurgia,
Alguém inventou, tá certo? É aquela experiência de pessoas que vieram antes de você. E elas também, entendeu? Levaram murro na cara, erraram. E através dos erros e acertos, eles descobriram quais são as práticas mais assertivas. E essas práticas é que você tem que conhecer. Deixa o coração aliviado, o Cristiano, deixar o coração aliviado é saber que o professor estará lá caso aconteça alguma intercorrência. Na faculdade, verdade. Mas todas as intercorrências que eu falei para vocês, ataque epilético, o paciente tem um ataque, uma crise hipertensiva, o paciente tem uma hipotensão ortostática, o paciente desmaiar, o paciente tem uma crise de asma, que já aconteceu comigo, o paciente tem uma reação alérgica ao anestésico, que fechou a face dele, né? Deu choque anafilático. Todas essas intercorrências aconteceram fora da faculdade. E aí? Porque uma hora você vai sair da faculdade, concorda? Você tem que aprender a lidar com esses medos. É bom saber que você tem um professor ali, mas você não pode usar isso como muleta. Entendeu?